Sabe aquela obra monumental de mais de 500 páginas que intimida muita gente? Pois bem, o nosso mergulho de hoje é a solução ideal para quem quer absorver toda a genialidade de Fyodor Dostoiévski, mas prefere fazer isso de um jeito dinâmico, totalmente visual e direto ao ponto. Afinal, a gente vive numa era onde o tempo é escasso, mas a vontade de entender as grandes ideias continua enorme. Então por que um livro de mais de 150 anos ainda importa tanto hoje em dia? É simples, porque ele nos convida para uma jornada sombria, testando, na prática, até onde a mente humana aguenta ir antes de quebrar sobre o peso das próprias decisões. Para organizar nossa rota e garantir que a gente não perca nenhum detalhe da genialidade da história, vamos passar por 5 pontos cruciais. Primeiro, o jovem Raskolnikov. Depois, a teoria e o crime. Em seguida, o círculo de personagens. Aí entraremos no castigo psicológico e, por fim, no juramento e redenção. Tudo passo a passo. Começando com o nosso primeiro ponto, o jovem Raskolnikov, a mente por trás do machado. E aqui a gente já cai direto no coração sufocante de São Petersburgo. Rodion Raskolnikov é um ex-estudante de direito que está literalmente esmagado pela pobreza extrema. Só que ele tem um intelecto imenso e perigosíssimo. A família dele depositou todas as fichas no sucesso dele, mas a absoluta falta de dinheiro destruiu esse sonho, jogando o cara num quarto minúsculo, isolado e insalubre. E olha só, reparando nessa xilogravura expressionista e crua que tá na tela, dá pra sentir exatamente essa fratura. O artista Evandro Carlos Jardim acertou em cheio ao capturar o estado mental do Raskolnikov logo de cara. É um rosto dividido, né? Mostra perfeitamente um homem ali na beira do abismo, travando uma guerra violenta, quase diária, entre a própria humanidade e aquelas ideias intelectuais que são pura destruição. Para pegar a essência real dessa história, a gente tem que entender a estrutura por trás dela. O tradutor Paulo Bezerra pontua uma coisa fantástica. Esse é um romance ideológico. Mas o que isso significa na prática? Significa que a palavra-chave aqui é limite, ou limiar. Dostoiévski pega o protagonista, coloca ele de frente para um muro moral intransponível e testa uma hipótese bizarra. Será que ele vai aceitar as regras do jogo e se conformar com a manada? Para uma mente brilhante e totalmente frustrada, ser só mais uma ovelha é uma tortura inaceitável. Então a tentação de cruzar esse limite através da violência vira uma prova doentia de liberdade e superioridade. É exatamente esse o palco filosófico de tudo. Isso nos leva direto à nossa segunda etapa. A teoria e o crime. O tal do experimento de sangue. Porque vamos deixar uma coisa bem clara. O que vai acontecer agora na narrativa não é um roubo comum motivado por desespero ou só para pagar o aluguel. Não. A coisa é muito mais profunda. É um experimento filosófico frio, calculado e baseado numa teoria assustadora. Vamos destrinchar essa teoria que contaminou a cabeça dele. Raskolnikov divide a humanidade em duas caixas. De um lado, os homens ordinários, aquela galera que só serve para reproduzir e manter a ordem obedecendo às leis. Do outro lado, os homens extraordinários. Pensa bem, quantas vezes a história exalta grandes líderes que fizeram absurdos? Raskolnikov olha para caras como Napoleão Bonaparte, que derramou rios de sangue para fazer o império e virou herói nacional, e pensa, bom, se a história absolve esses caras, por que não eu? Aplicando essa lógica fria para a própria vida miserável, ele se convence de que tem o direito supremo de matar o que ele chama de um piolho humano inútil, tudo em nome de um bem maior e grandioso. Só que aí vem a prática, e a teoria desmorona feio. Acompanhe aqui a cronologia do desastre. Ele sai da universidade pela miséria, penhora as últimas coisas de valor afetivo com uma velha agiota que cobrava juros abusivos e depois executa o plano brutal com um machado. Mas o crime perfeito vira um caos total. Por puro acaso, a irmã da velha, a inocente e dócil Lisavieta, entra na cena do crime e ele acaba matando ela também, em pânico. E a cereja no topo desse bolo trágico, após sujar a alma inteira, ele esconde os bens roubados debaixo de uma pedra. E nunca, jamais, gasta um único centavo. Tudo isso foi literalmente em vão. A futilidade é aterradora. O mais bizarro é ouvir a justificativa fria dele, como essa dessa frase, que diz algo na linha de "quem mata esse ladrão tem 100 anos de perdão". É chocante ver como a mente humana faz uma ginástica enorme para justificar o injustificável. Para ele, a agiota nem era gente, era tipo um vírus, um parasita, sugando a galera mais vulnerável. Na cabeça dele, ele não estava matando uma velha indefesa, ele estava matando um princípio abstrato do mal. Loucura, né? Olhando para esses fragmentos vermelhos e caóticos na tela, dá para sentir o desespero visceral do momento.
Isso aqui ilustra brilhantemente o choque de realidade. A teoria matemática e perfeitinha do Raskolnikov simplesmente evapora quando o sangue real começa a jorrar. O controle lógico vai para o ralo no exato segundo em que o machado desce. Aí o que sobra é pânico descontrolado, delírio febril e um trauma irreversível. O sangue de verdade na prática é infinitamente mais pesado do que o sangue na teoria. Avançando para o nosso terceiro ponto, o círculo de personagens. Essas vozes que ficam empurrando o protagonista para o abismo ou para a consciência. O autor não jogou ninguém ali só de enfeite. A obra é polifônica. Ou seja, cada figura ali ao redor funciona como um espelho e uma filosofia própria que bate de frente o tempo todo com a visão de mundo fraturada do Raskolnikov. Dando uma olhada nesse quadro, a gente pode mapear sistematicamente essas forças em colisão. É o Raskolnikov, com as delusões complexas dele, de um lado, e outras formas bem cruas de maldade do outro. Pega o Luzhin, por exemplo. O cara é a imagem do capitalismo selvagem e do utilitarismo gelado. Ele explora quem tá vulnerável de um jeito totalmente dentro da lei, mas moralmente nojento, tudo em benefício próprio. E no outro extremo a gente tem o Svidrigailov. Esse é o nihilista puro, o hedonista desenfreado que abraça a depravação e pratica o mal sem sentir um pingo de angústia e sem precisar inventar nenhuma teoria para justificar os próprios desejos. Agora, em total e doloroso contraste com esse egoísmo letal e impiedoso desses homens, entram as grandes mulheres sacrificiais dessa história. É de cortar o coração. Temos a Dunya, irmã do Raskolnikov, quase se vendendo num casamento sem amor com o desprezível do Luzhin só pra bancar o futuro do irmão. Temos a Sônia, que é sem dúvida a figura mais luminosa do livro, se sujeitando à degradação da prostituição nas ruas frias pra não deixar a família adotiva morrer de fome. E a própria madrasta, Katerina, destruída e enlouquecida pela miséria. O sacrifício silencioso e altruísta delas estraçalha na prática qualquer teoria egoísta de grandeza. E para entender o quão baixo o ambiente social chega, basta ouvir essa confissão trágica do Marmeladov, o pai alcoólatra da Sônia. Ele rouba as últimas moedas da esposa doente, simplesmente para encher a cara numa taverna imunda. Essa passagem expõe sem filtros o fundo do poço da sociedade russa no século XIX. A gente precisa sentir esse clima pesado, o cheiro insuportável, as escadarias escuras, a total falta de esperança de São Petersburgo. É exatamente essa estufa sufocante que faz brotar as ideias mais doentes na cabeça do Raskolnikov. O que nos leva, de forma natural, à nossa quarta parte, o castigo psicológico, a tal da prisão antes da prisão. E aqui chegamos no grande pulo do gato e na tese mais fascinante de toda a obra. A sacada mais genial de Dostoiévski é justamente esta. O castigo desaba com força total sobre o criminoso muito antes que qualquer policial ou juiz coloque as mãos nele. A mente do Raskolnikov vira uma solitária de segurança máxima, com paredes de pura culpa. E por que isso acontece? Porque no fundo a nossa natureza humana não aceita ser reduzida a uma equação. A repulsa biológica que ele sente pelo que fez é tão grande que ele se isola de tudo. Da mãe, da irmã, do mundo. A consciência dele se rebela violentamente, criando um abismo intransponível de alienação da própria humanidade. Dá pra acompanhar essa ladeira abaixo do psicológico dele nestes 3 passos claríssimos. Começa com a letargia que vira febre e paranoia extrema sozinho no quarto. Depois a coisa fica física. O sistema nervoso pifa e ele desmaia no meio da delegacia só de ouvir a palavra assassinato. E o clímax absoluto é o brilhante e sufocante duelo psicológico com o astuto investigador Porfírio. É o puro jogo de gato e rato. O Porfírio não tem uma única prova física, mas ele usa o intelecto pra torturar e encurralar o Baroto com insinuações até a mente do criminoso não aguentar mais e implorar por uma confissão só pra ter algum alívio. Voltando àquela imagem impressionante do rosto fraturado que vimos no começo do nosso mergulho, ela agora carrega um peso infinitamente maior. É a materialização daquela ficha que cai. Aquele soco no estômago quando Raskolnikov percebe que falhou vergonhosamente no seu experimento. Ele saca, com uma dor absurda, que ele nunca foi o Napoleão inabalável que imaginava. Ele é só um homem ordinário, frágil, assustado e que agora está completamente esmagado pelo peso colossal do próprio ato. Dá uma olhada em como as texturas visuais abstratas aqui na tela capturam soberbamente essa vibe. É um labirinto sufocante. A ansiedade toma conta, a realidade fica distorcida e ele sofre com pesadelos literais acordado. A tal da arrogância supostamente genial evapora e no lugar entra um mar de remorso, desespero e pânico ininterrupto. A mente dele não dá um segundo de trégua. Finalmente, chegamos à nossa quinta e última parte. Julgamento e redenção, o amanhecer na Sibéria. Aqui, a gente deixa a febre da cidade metropolitana para trás e foca no castigo judicial efetivo,
e, de forma muito crucial, na poderosa mensagem espiritual que encerra essa tragédia colossal. É neste momento que o autor mostra porque é um gênio, expondo o quanto nós somos complexos. Ele não deixa a gente tratar o assassino só como um monstro sem coração. No tribunal, o público e o leitor descobrem os fatores atenuantes. Ele não usou a fortuna roubada, ele confessou voluntariamente, e ele até possuía um passado com atos de heurismo puro, como salvar 2 crianças de um incêndio, além de ajudar um colega doente. Tudo isso constrói uma empatia profunda, o que impede uma visão maniqueísta da coisa e leva a um veredito super surpreendente. O resultado de tudo isso? Apenas 8 anos de trabalhos forçados. 8 anos. Isso na distante Sibéria. É um contraste gigantesco e bem inesperado, né? O senso comum faria a gente, ou qualquer pessoa da sociedade na época, imaginar uma pena de morte ou prisão perpétua por um duplo homicídio a sangue frio. Mas a justiça russa levou em conta o colapso mental óbvio e o histórico dele, impondo uma sentença bem mais leve do que o esperado. Então o cenário muda para essa vastidão desolada, silenciosa e gélida na Sibéria, e a ironia trágica mais realista de todas aparece aqui. Nos primeiros anos, mesmo no exílio e acorrentado, o cara continua amargo, arrogante e sem arrependimento de verdade. O corpo dele está preso no gelo, mas a mente ainda chora pela teoria que falhou. Ele sente raiva não pela vida que tirou, mas por ter sido fraco a ponto de não aguentar a própria grandeza sombria. Ficou provado que só a prisão de pedra não é suficiente para curar a alma de ninguém. Mas as coisas mudam, de um jeito magistral, naquelas imortais linhas de encerramento da obra. Tudo por causa da presença contínua, silenciosa e daquele amor heróico inabalável da Sônia. Ela acompanha ele até o fim do mundo, lá na Sibéria, e é só o afeto dela que finalmente consegue quebrar as muralhas de orgulho intelectual dele. As defesas teóricas caem, ele se joga aos pés dela e chora. E é somente através desse afeto autêntico que acontece a verdadeira ressurreição espiritual. A dor de deixar de ser uma mente matemática para voltar a ser simplesmente humano. E isso deixa a gente com um baita questionamento para fechar essa análise monumental. Uma semente para ficar ecoando. Será que, no fim das contas, para salvar a nossa humanidade, para encontrar a paz verdadeira e duradoura, a gente precisa destruir completamente o nosso próprio ego? É absolutamente necessário perder aquela vaidade intelectual cega para conseguir viver de verdade? Fica essa provocação essencial e poderosa, digna de uma história que se recusa a envelhecer. Valeu demais por acompanhar esse mergulho intenso até o fim e até a próxima!